Primeiro dia da CPMI do INSS, aquela do roubo dos aposentados, deixou bastante claro que estamos diante de um escândalo com potencial de implodir, de derrubar de uma vez por todas as máscaras do governo do PT. E, para começar, não é nenhum exagero a gente chamar de roubo, porque o que nós estamos vendo aqui são bilhões de reais desviados de pessoas idosas, desviado de pessoas em situação de vulnerabilidade, das pessoas que mais precisam. Uma corrupção que suga dinheiro do INSS enquanto milhões de aposentados passam necessidade. Se tem algo que pelo menos faz bem para nós, é ver a forma bizarra, enfadonha e até mesmo desesperada com a qual o governo Lula tenta desviar das acusações, se distanciar da culpa do roubo dos aposentados e, ao mesmo tempo, tentar colocar panos quentes em um escândalo que vai manchar, mais uma vez, um partido cuja história é completamente manchada. Já na largada, a CPMI aprovou a convocação do tal do careca do INSS e do ex-presidente do órgão. Ou seja, a CPMI mostrou que não veio para acabar em pizza. Logo no início dos trabalhos, a base governista demonstrou que estava completamente nervosa, porque o buraco é muito, mas muito mais embaixo do que a gente imaginava. Fraudes bilionárias, esquemas organizados, sindicatos aparelhados, políticos e muitos políticos envolvidos. Muito diferente do que tenta fazer crer o PT, o rombo do INSS não é apenas um problema técnico, é um projeto criminoso que cresceu dentro da incompetência e da conivência estatal. Já de início, a comissão aprovou o plano de trabalho do relator, deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil, limitando as investigações a partir de 2015, cobrindo governos Dilma, Temer, Bolsonaro e Lula. Isso garante segurança jurídica, garante foco e evita que a esquerda use desculpas para, de alguma maneira, tentar se isentar da responsabilidade. Já de início foram aprovadas a convocação para 10 ex-presidentes do INSS, convites para ex-ministros da Previdência, incluindo figurões como Carlos Eduardo Gabas e Carlos Lupe, ambos ligados, adivinha quem? Adivinha quem? Ao PT. O plano de trabalho aprovado, como vai tramitar a CPI, é implacável. Ele está dividido em 6 eixos e vai escavar a fundo as raízes socialistas da corrupção. Ele vai mapear os esquemas fraudulentos, associações de fachada e até mesmo falsificação de assinatura. A ideia é responsabilizar os envolvidos, servidores, públicos, empresários, calcular prejuízos e criar mecanismos de reparação, rastrear o caminho do dinheiro, incluindo a lavagem, analisar falhas institucionais do INSS e trazer mudanças legislativas que venham a preveni-las. O prazo da CPI inicialmente é de 180 dias e pode chegar até março de 2016, porque tem pausa para o recesso. A investigação começou com a operação sem desconto da PF em abril de 25, que expôs 6,3 bilhões de reais em fraudes. A verdade é que Lula, o PT e toda a sua turma devem estar tremendo, porque o partido usou o INSS e essa fraude para financiar aliados. Mas vamos aos fatos. A CGU e a PF estimam que bilhões foram desviados. 97,6% dos beneficiários negaram as autorizações para desconto, ou seja, mais de 95% das pessoas envolvidas foram fraudadas. A gente vê a fraude quando os valores que os sindicatos receberam explodiram de 706 milhões em 2022 para 2,8 bilhões de reais em 2024. Entidades como a Contag, Conafer, Amar Brasil, Ambec e a PEDAP movimentaram fortunas. A Contag sozinha movimentou quase 3 bilhões entre 2016 e 2023. As fraudes dos consignados geraram 90 bilhões de reais de rombo, com 35 mil reclamações somente no ano de 2023. E sabe o que é pior? O prazo para contestar os descontos vai até 14 de novembro de 2025, com quase 2 milhões de pessoas já aderindo aos reembolsos.
O que a CPI não pode ignorar e de maneira nenhuma pode negar são os laços familiares e políticos. O Sindinap, vice-presidido por José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do Lula, triplicou de filiados e fatura 90 milhões de reais por ano para o sindicato do irmão do Lula. As suspeitas de propinas, a conivência em alto escalão, leis que facilitaram o esquema, revalidação de autorizações. A fraude é nojenta. O Lula, que se gaba de ser o pai dos pobres, está justamente com seu irmão no olho desse furacão. E essa CPMI vai convocar todos os envolvidos, inclusive os presidentes das 41 entidades suspeitas. Eu tenho certeza, alguém vai abrir o bico. E aí, segundo o especialista, o desgaste do Lula com essa CPMI pode ser incalculável. Ou seja, a CPMI pode ser a pá de cal no sonho lulopetista de um quarto mandato. Aí eu pergunto para você, quem deve teme? O advogado do careca do INSS disse que vai pedir um habeas corpus na justiça. A resposta fica por sua conta e risco. O advogado do careca do INSS começa com aquelas argumentações de advogados criminalistas, que não teve acesso à acusação, que precisa disso, precisa de informação daquilo. A verdade é que a esculhambação é grande. Aí eu pergunto para você, como é que os petistas vão explicar isso aqui na CPMI? 89 a 100% das pessoas dizendo que não tinha autorizado descontos. O relatório da CGU apontou também situações em que houve 50 mil inclusões numa mesma entidade. 39 inclusões em massa ocorreram no governo Lula 3. Cada lote de inclusão em massa refere-se a 50 mil beneficiários do INSS. Nós temos inúmeras situações. Em 2024 foram 24, em 2023 15 situações. Ou seja, as inclusões do governo Lula superaram a soma de todas as inclusões entre 2016 e 2022. Não adianta os petistas apontarem os seus dedos podres para outros presidentes, para outros governos. A maracutaia aconteceu na gestão do PT. Aí, olha que incrível, a senadora Elisiane criticou a regra da CPMI do INSS e já está falando em censura à imprensa. É sempre a mesma narrativa, a mesma retórica, os mesmos argumentos para os mesmos fatos. E o que ela chamava de censura, na realidade, é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que o presidente da CPMI tem obrigação de fazer cumprir e está cumprindo com primazia, com zelo, com boa condução. O que está sendo feito é evitar fofoca de bastidor, mas a senadora não está preocupada com isso, ela está preocupada em defender o Lula. Carlos Viana rebateu as críticas, dá uma olhada. Eu vou repetir, as informações particulares de celulares de parlamentares, de computadores parlamentares, as imagens que foram consideradas dentro da Lei de Proteção de Dados Individual, se forem publicadas, levarão à suspensão da credencial do veículo de comunicação. Eu não estou falando de dados da CPI que estarão livres e transparentes. Eu estou falando de informações que muitas vezes, isso é uma condição que vários me procuraram, está ali com o celular e alguém tira uma foto e publica. Isso não será permitido nessa comissão. E, olha lá, já temos a primeira fake news da imprensa. A primeira Folha solta que o governo teria feito um acordo para investigar a gestão Dilma só para livrar o irmão do Lula. E aí logo depois vem o UOL, que é do mesmo grupo da Folha, dizer que o governo sequer procurou o relator da CPMI. Relator de CPI do INSS nega acordo e diz que não foi procurado pelo governo. Ou seja, a imprensa está fabricando manchetes para desvirtuar os fatos que são investigados por uma CPMI tão importante. Eu espero, sinceramente, que essa CPMI escancare a fraude, as vísceras do que foi feito com os idosos, com aqueles que mais precisam. Que esses agentes corruptivos, corruptores, sejam levados à justiça com o mais amplo rigor da lei, que sejam punidos de maneira exemplar e que os idosos consigam reaver o benefício que lhes é garantido por direito, especialmente numa idade tão tenra e vulnerável.